Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Para você que acompanha também pelo YouTube, nossa programação, mais um Frente a Frente nessa segunda-feira para você. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Mercinho Lucena, eleito aí pelo Progressista, foi o quarto mais votado nas eleições de 2022, teve quase aí 115 mil votos nas eleições do ano passado. Já foi vice-prefeito de Cabedelo, está aqui hoje no Frente a Frente para falar o que tem feito lá em Brasília, falar um pouco também sobre Cabedelo, sobre João Pessoa e outras pautas para a gente tratar. Ele que veio aqui com o compromisso de revelar tudo na noite de hoje. Você acompanha a partir de agora, Frente a Frente, está no ar. Deputado Mercinho Lucena, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Acho que é a primeira vez no Frente a Frente, né? Ou já teve aqui? Teve aqui, né? Não, é a primeira vez, é a primeira vez. Boa noite, seja muito bem-vindo. Para mim é que é uma honra, Luiz. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui exatamente conversando, nesse bate-papo frente a frente, e ter a oportunidade da gente estar prestando contas do que a gente está fazendo em Brasília, do que a gente está fazendo no nosso mandato. Essa casa que sempre me acolhe, a gente já teve outras vezes nos outros programas de rádio, de televisão, mas aqui nesse seu programa, que é muito bacana, que é muito legal, o formato que ele é feito, vai nos dar a oportunidade de ter um tempo aqui muito especial para a gente estar podendo conversar, para a gente dialogar e estar podendo se apresentar e apresentar várias coisas para a população paraibana. De fato, os temas são muitos, né? São muitos e variados e a gente tem um certo tempo aí para debatê-los. Mas para começar de uma forma geral, eu não fiz o registro na abertura do programa, mas faço agora. Você é filho do prefeito Cícero Lucena. E aí muita gente tem aquela leitura, não, Mercinho Lucena tá ali, filho de Cícero. O que você tem feito em Brasília? O que você tem feito como deputado federal para ficar além, para se firmar como político, se firmar como parlamentar, para além de ser filho do prefeito Cícero Lucena? É muito interessante esse seu questionamento e me deixa muito à vontade. Eu faço até um pouco do histórico da minha vida, para que as pessoas entendam que o deputado Mercinho não é apenas o filho do prefeito, com muito orgulho que eu sou, e tenho muito aprendido com ele, né, durante a minha vida, e tenho levado inclusive esse legado para Brasília, nas relações que a gente tem, da forma que ele trata as pessoas, da forma que ele abriu as portas para que a gente pudesse ter esse mandato também lá em Brasília, no sentido de a gente ter a possibilidade de estar sempre buscando a melhoria da vida do povo paraibano, mas ao mesmo tempo o Mercinho Lucena tinha a sua história, tinha a sua trajetória como empresário, né, eu sou nascido e criado aqui, tenho 42 anos de idade, né, vivi aqui, estudei no Pio Décimo Marista, depois no Colégio PhD, participei da vida aqui de João Pessoa intensamente com a Banda Laúça, depois fui à Universidade Federal da Paraíba, Unip, enfim, eu tive várias fases e vivi essa cidade intensamente. E tive a oportunidade de conhecer tanto os problemas, como também participar das soluções quando meu pai era prefeito da primeira vez, em 97, depois foi reeleito como senador, e a gente sempre acompanhou a vida política do meu pai, mas não de uma forma mais ativa como hoje eu estou tendo a oportunidade de estar como deputado federal, representando com muito orgulho esse nosso estado. Eu tenho certeza que meu mandato teve em grande parte a força do prefeito Cícero Lucena, para que a gente tivesse a legitimidade e a oportunidade de poder representar a grande João Pessoa e o estado da Paraíba, mas também eu tenho certeza também que eu tenho a minha contribuição como pessoense, como cidadão, como empresário da construção civil, como empresário do ramo de entretenimento, que eu pudesse levar essa minha experiência. E isso que eu estou fazendo lá em Brasília. Estou tendo a grata surpresa de ter uma relação muito próxima, muito forte com os deputados, mesmo sendo deputado de primeiro mandato. A gente tem conseguido conquistar espaços importantes, relacionamentos importantes. O prefeito Cícero Lucena, quando foi senador, deixou portas abertas e sempre é muito bem quisto, muito bem visto pela gestão que hoje está operando aqui em João Pessoa, mas também com a relação que ele criou lá em Brasília. E a gente tem portas abertas. Seria uma burrice, para usar essa expressão, renegar
essa porta aberta que o ex-senador Cícero deixou. Pelo contrário, para mim é um orgulho. Para mim é um orgulho ser filho do prefeito Cícero Lucena, de ter esse aprendizado com ele no dia a dia na parte política. Lógico que eu estou conquistando e construindo meus espaços lá em Brasília, isso é natural, mas ao mesmo tempo eu estou usufruindo dos espaços que ele deixou, das conquistas que ele fez também, da forma que ele sempre tratou as pessoas. Brasília, a gente sabe que existe um ciclo intenso de idas e vindas, de pessoas que vão e se vão, de pessoas que deixam de ser políticos, mas que permanecem lá, outros que saem de lá, mas ao mesmo tempo todos conhecem a trajetória do prefeito Cícero Lucena e as melhores referências possíveis eu sempre tenho encontrado lá na capital federal. E da mesma forma que eu usufruo no bom sentido de poder angariar cada vez mais espaço no sentido de trazer reconhecimento e trazer recursos para o nosso estado e para o nosso município, eu também estou buscando meu espaço lá para poder apresentar as nossas ideias, as nossas propostas, o nosso trabalho e cada vez mais está exatamente, vamos dizer assim, tendo esse usufruto, né, essa possibilidade de estar trabalhando e estar trazendo cada vez mais possibilidades de melhorias da vida do povo paraibano. Tem um espaço que você está ocupando que é, até do ponto de vista de repercussão nacional, pelo menos de atenção nacional, da mídia nacional, que é a CPI das apostas esportivas, né? Uhum. Esse debate, você tem encontrado ali, você olha para esse cenário desses jogos todos, desses bets todos da vida, e os condena todos, assim, de forma geral, tem alguma forma de que essa atividade continue sendo exercida sem burla à legislação, ou sem estelionato, ou sem golpes? A CPI da manipulação dos jogos ela já foi encerrada, assim como a CPI das pirâmides financeiras que eu participava, assim como a CPI das lojas americanas, das americanas também, e como a CPI também do dia lá, fatídico dia lá do 8 de janeiro. Mas eu tive o privilégio de participar e de fazer frente a essas discussões com relação aos jogos. E a gente não pode nem marginalizar a todos que fazem parte, nem também, vamos dizer assim, inocentar todos que fazem parte desse ramo. O que a gente entende é que o país hoje está maduro, o Brasil, para que a gente faça uma legalização dessas apostas esportivas. Já existe uma legislação que permite as apostas esportivas online. E outra discussão que já está no Senado é com relação à legalização de bingo, a questão de legalização de loterias e de outros jogos que existem, que é apelidado de uma forma pejorativa, os jogos do azar. Então, eu acredito, Luiz, que da forma que está, a gente não tem condições de dar continuidade no Brasil hoje, da forma que está sendo explorado esse tipo de jogos, onde nenhuma arrecadação vem para o governo federal, o governo federal tem com o propósito de arrecadar esse recurso e destinar para áreas importantes sociais, como saúde, como educação, e hoje todo esse recurso, ao ser apostado no Brasil, que a gente sabe que existe, é uma hipocrisia a gente achar que as apostas esportivas não existem no Brasil, pelo contrário, está aqui nos bares, está aqui em vários cantos das periferias, está em todos os locais, não só da Paraíba, mas do Brasil, e todo esse recurso sendo enviado para fora do país. E o país deixando de arrecadar e deixando de investir em áreas importantes. Então, eu sou favorável a esse tipo de legalização dos jogos. Isso aí eu deixo bem claro com relação a isso. De uma forma que a gente possa ter uma distribuição que seja justa, que seja para o esporte amador, que seja para o esporte profissional, que seja para a área social, que seja para a questão da saúde, da educação, gerar receita, porque essa receita ela está sendo gerada, mas está sendo levada para fora do país. E fora isso, a geração de emprego e de renda, a geração de oportunidades, que a gente possa ter uma rede hoteleira que possa vir investir, por exemplo, na Paraíba, para se construir hotéis que possam ser explorados a questão dos jogos. Isso aí é uma questão que o Brasil já está maduro para isso. A gente, nos 20 maiores países do mundo, as 20 maiores receitas do mundo, em termos de PIB, só falta o Brasil poder legalizar a questão dos jogos. E porque a gente está atrás, a gente tem que copiar o que é bom, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que buscar a melhor legislação possível. Eu sei que dentro disso existe a questão do vício, que a gente tem que ter um recurso para que a gente possa tratar sobre isso. Eu sei que existem outras coisas que o jogo traz,
mas ao mesmo tempo é muito pior estar na clandestinidade, que não deixa de existir, o Estado deixa de arrecadar, do que a gente ter uma arrecadação que a gente possa, inclusive, tratar ou combater os vícios possíveis ou as coisas ruins que o jogo pode trazer. Mas eu acredito que a geração de emprego, geração de renda, os benefícios são maiores do que os prejuízos. De tudo. O que é que tem de você, em você, de Lula, e o que é que não tem? Se você fosse fazer assim, traçar um perfil, se eu lhe perguntasse diretamente, Messinho Lucena está lá em Brasília, é Lula ou não é? Para ficar bem claro. Olha, o meu partido, ele me deixa muito à vontade. Se você pegar os... Seu partido é centrão puro. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar os dois maiores líderes do nosso partido, um é o presidente do Congresso, da Câmara, que é Arthur Lira, e o outro é Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é oposição ao governo Lula. Arthur Lira, ele está ali naquela condução de tentar fazer com que o governo dê certo. Ele fez uma declaração, que é uma declaração emblemática, mas ele disse, se não existisse o Centrão, as grandes decisões do Brasil não sairiam. Porque hoje a polarização que existe em Brasília é uma das únicas coisas que me deixa um pouco angustiado, é quando eu chego ali no plenário, que eu fico ali observando, que eu estou aprendendo bastante ainda. Eu estou lá observando mais do que... 513 parlamentares. Né? Você para ali dos 90% dos discursos, e você pode pesquisar aí, entrar nos anais aí da política da Câmara. 90% dos discursos. Se você vai falar da guerra de Israel, vai lá a turma da esquerda falar contra Israel, a turma da direita falar do Hamas. Se você vai pegar qualquer tema que se polarize nesse país, vai estar um do lado e do outro, e as discussões se tornam, ficam em cima disso. Se você dizer, você é Lula... Ninguém convence ninguém. Ninguém convence ninguém. E eu tenho um pensamento que eles se retroalimentam nessa polarização, que foi assim em 2018, foi assim em 2022. E isso não leva o Brasil a crescer. As grandes discussões, como foi o arcabouço, a reforma tributária e outras discussões que a gente está avançando, se não houvesse o centro, eu falo centrão de uma forma pejorativa, né? Até falo nesse sentido, mas se não fosse o centro, com pessoas que têm uma mentalidade, como o Arthur Lira, como o Agnaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária, que já vem se achando há mais de 30 anos, Luiz. Esse tema era um tema que a gente precisava enfrentar. Se vai ser o texto ideal, a gente não vai saber agora. Mas era preciso enfrentar esse problema da reforma tributária. Então, o que eu falo com relação a Lula, os temas que o governo mandar para a Câmara, que eu, no meu íntimo, achar que é bom para o Brasil, que eu achar que é importante eu vou votar a favor, não tenho problema nenhum, e vou defender. Vários, o arcabouço mesmo, a reforma tributária, e vários eu votei junto com o governo Lula. E teve outros que eu votei contra. O quê? O marco temporal? Isso, a gente votou contra alguns temas. Então, o que eu quero deixar bem claro é que Messinho Lucena é governo ou é oposição? Não. Eu estou a favor do que a gente achar que seja interessante, que eu achar na minha convicção, até como minha visão como empresário que eu fui a minha vida toda, até minha convicção como um cara que tem ligações também com o social, que é a origem, minha mãe, meu pai, a gente gosta de fazer também as coisas boas para as pessoas que mais precisam. Aquilo que a gente achar que é necessário, eu vou apoiar também. Então, nesse sentido, vai contar com o meu apoio. E o partido me deixa muito à vontade nesse sentido. Eu não sou penalizado, eu não sou cobrado, eu não recebi nunca uma ligação do meu líder, ou de Arthur Lira, ou de Ciro Nogueira, para pedir... Patrulhando um voto. Então, isso que é bom. Isso que me deixa com a tranquilidade de ter a opção e a possibilidade de votar naquilo que eu acredito, que eu confio, e que seja aquilo que eu possa representar, não 100%, mas pelo menos a maioria daqueles que me levaram para lá. Daria para dizer que para a pauta social você é de esquerda, para a pauta mais econômica, eu sou centro-direita. Você é mais de direita. Isso. Sou contra o aborto, sou contra várias pautas que estão lá caminhando, eu sou mais na parte de costumes de conservadores, no sentido de pautas mais de família, mais econômica, eu sou mais centro-direita. Na parte social, eu vou mais para uma linha, vamos dizer assim, esquerda. Mas essa questão de direita e esquerda, é ruim a gente estar
taxando. Desagrada os dois lados. Você está dizendo, eu estou votando com a direita, eu estou votando com a esquerda. Não estou votando nem com a direita, nem com a esquerda. Essa efervescência de polarização surgiu mais agora, recentemente, no país. E quando você vota numa circunstância onde é contra uma linha mais direita, mas é social, aí eu sou taxado de esquerda, de comunista, né? A gente sempre, às vezes, escuta muito essas coisas. E, às vezes, quando eu vou numa linha que não seja tão, vamos dizer, que eu voto mais na social, que eu sou mais de direita, mas, vamos dizer assim, dos costumes e tal, eu sou taxado como direita e tal, enfim. Eu acho que não é por aí, não, que a gente tem que... Você tem aparecido em fotos com ministros do governo Lula. Eu sou muito bem recebido. Semana passada eu estive lá com o prefeito Cícero, fui recebido por Padilha, o Jader Filho, o Renan Filho já me recebeu, o Camilo Santana, todos são imbuídos desse sentimento. Isso é bom também deixar claro que eu nunca tive restrição, nunca fui deixado de ser recebido por nenhum ministro. Mesmo em momentos que eu pontualmente votei contra o governo, nunca tive portas fechadas. O governo sempre me recebeu muito bem, sempre atende quando eu solicito reuniões, audiências, sempre sou muito bem recebido. Enfim, eu acho que a política tem que ser feita dessa forma. Eu não tinha, vamos dizer, relação nenhuma com o presidente Lula, com o PT. Historicamente a gente sempre foi até partidos, no histórico político da minha família, adversários, mas a gente tem coisas em comum, como também tem muitas coisas contrárias. Mas isso não vai me proibir ou vai ser impeditivo de que eu possa ter acesso ou relações com ministérios, com o governo Lula. Pelo contrário, o governo Lula está sendo, assim, tem feito obras e tem aberto programas como o PAC, aberto para todas as prefeituras, independente se o prefeito é bolsonarista ou não. Você fecha o primeiro ano do governo Lula aprovando ou reprovando? Eu aprovo. Você aprova? Eu aprovo. Eu acho que tem coisas ainda para se avançar, tem correções que tem que ser feitas, mas eu acredito que está melhor do que no começo. Eu acredito que o governo, ele progrediu, ele tem avançado na área econômica e tem avançado na área social, na retomada de investimentos. Aqui mesmo na Paraíba, a gente retomou uma obra de triplicação da BR que estava parada. O ministro Renan Filho assinou uma ordem de serviço de mais de 150 milhões e já tem outra para assinar de 250 milhões só aqui no trecho de João Pessoa, Oitizeiro até Santa Rita e outras obras que estão sendo feitas de Campina Grande, Papatos, estudos de projetos para poder fazer a duplicação entre Campina Grande e Passos e o estudo do projeto para fazer de Campina Grande até Cajazeiras. Ou seja, tem coisas que estão sendo destravadas, tem muitas obras que estão acontecendo, tem muitos investimentos a nível federal vindo para o nosso estado. E isso é importante também ressaltar que não é uma coisa de Messinho Lucena, é uma coisa de projeto de governo federal, uma bancada também que, aí eu também tenho que fazer esse registro, é uma das bancadas mais respeitadas que existe lá no Congresso Nacional, é a bancada paraibana, independente de política. Passa a eleição, a gente disputa voto aqui na Paraíba, mas lá, os deputados federais, todos eles são respeitados. Se você pegar Hugo Mota, que é líder dos republicanos, Agnaldo, que é líder da maioria, nossa senadora Daniela Ribeiro, que é presidente da Comissão de Orçamento, que é uma das comissões mais importantes do Congresso. Nós temos diversos parlamentares que têm influência, que têm, vamos dizer assim, voz. As pessoas escutam, respeitam dentro do governo Lula. Então, assim, eu posso ter minhas diferenças, eu posso ter tido minhas diferenças políticas com o presidente, com o partido anteriormente, mas eu na sua pergunta, para ser direto, você aprova ou desaprova esse primeiro ano? Eu aprovo. Agora, você acha que o Congresso está ficando muito poderoso, deputado? E sobretudo o Centrão ficando muito poderoso diante de qualquer governo? Vocês estão aumentando verba do fundo partidário, vocês estão querendo criar, quando eu digo vocês, eu digo deputados federais, né? Estão querendo criar uma nova emenda, que é a emenda de partido. Já tem emenda individual, emenda de bancada, emenda especial, agora emenda por partido. Você vai embarcar nesse aumento do fundo partidário, na emenda de partido? Nos três poderes, quem é que representa o povo? A rigor, era para ser os três. Mas, não. Como mandato indireto para ser representado o Congresso. Mais ainda, a Câmara.
O Senado tem 3 senadores, né? que representam a federação. Quem mais sabe dos problemas das cidades são os deputados. Antigamente, Luiz, quando não existia, como se fala, emenda, se fala de orçamento secreto, sempre existe esses termos criados, pejorativos muitas vezes, mas quem mais sabe a realidade da cidade é o vereador. Quem mais sabe a realidade dos estados são os deputados federais que estão no dia a dia convivendo com os problemas de cada cidade. O executivo antigamente, quando estava o poder todo na mão do executivo, quando tinha uma votação no Congresso, o que é que acontecia? Os caras pegavam, juntavam lá e ficavam fazendo as negociações para poder arrumar voto na Câmara, para poder dizer se vai aprovar ou não. Hoje, o Executivo, a Câmara, ela é independente. Hoje, esse orçamento que existe hoje, me dá a tranquilidade de eu votar da forma da minha consciência ou da forma que o meu povo quiser. Eu não vou estar na dependência do... o poder de barganha do isso orçamentariamente falando. O pessoal fala, não é muito poder para... Não, eu acho que está se equalizando um poder que há muito tempo era muito mais concentrado no Executivo, a nível federal, e hoje o representante do povo, que é a Câmara, é quem está tendo o poder de decidir o que o povo quer. E aí a cobrança vem da base da gente. Quem vai cobrar é o povo que votou a gente para lá, que votou na gente. Se a gente está fazendo ou correspondendo, a gente vai ter que responder a quem nos elegeu. A gente não vai estar na dependência do presidente Lula ou do ministro de estar aqui passando um pires lá em Brasília atrás de recursos. A gente, lógico, é importante, a gente vai estar buscando esses recursos cada vez mais, mas pelo menos a gente tem um mínimo de um orçamento necessário para a gente atender as demandas de cada cidade que a gente foi eleito para poder representá-los. Antigamente não existia isso. Aí fala, tá dando muito poder para a Câmara. Não, eu já faço uma outra visão, já faço uma outra leitura. Eu acho que está dando efetivamente o poder que a Câmara merecia. Mas você está dizendo tudo isso para dizer, você é a favor do aumento do fundo partidário, é a favor de mais emenda de partido? Não, aí é outra história. Aí eu estou falando em termos de orçamento para a Câmara. Você falou com relação ao aumento de fundo partidário, eu acredito que o valor que já estava, já era um valor razoável que atendia. Certo. Né? Atendia. Agora, antigamente não existiu o fundo partidário. Por que existiu agora? Porque houve denúncia de corrupção. A sociedade cobrou. A sociedade cobrou. Aí pararam de receber... o custo de uma campanha não é um custo barato. E o custo de uma campanha, por não ser barato, tem que ter um financiamento. Que seja próprio do candidato, ou que seja de empresários que acreditam. Nos Estados Unidos, os democratas contra os republicanos, se gastam milhões de dólares de doações de empresas, de pessoas físicas, de outras pessoas que possam financiar essa campanha. No Brasil, se achou a solução depois dos escândalos que aconteceram, e em detrimento da Lava Jato, de várias outras operações. Notaram que essa relação do empresariado com os políticos ensejava uma brecha muito maior para a questão da corrupção. Aí se criou o fundo partidário e existem limitações. O partido que todo mundo conhece, todo mundo sabe, recebe um recurso e destina para os candidatos. Foi naquele momento achado que seria a melhor solução. Eu não acho. Eu acho que tem que ser um misto entre recurso público e um recurso também de pessoas que acreditam naquele candidato. Eu posso acreditar naquele candidato como, por exemplo, Cabo Gilberto, que defende a liberação de arma cada vez maior, e uma indústria que tem interesse nisso, apoiar o Cabo Gilberto, ou o Messinho, que é um cara que acredita muito no liberalismo, de um certo ramo da construção civil, e o pessoal da construção civil me ajudar. Eu não vejo problema nisso. Mas a partir do momento que houve no Brasil aquela revolução da Lava Jato, aqui as coisas funcionam muito assim, é 880. Não, acaba o financiamento de empresas e vamos deixar só todo o público. Eu sou contrário ao aumento. Mas também, o que é que acontece? Muitos que foram contrários ao financiamento do fundo partidário não fizeram questão nenhuma também de receber financiamento público. Aqueles que votaram contra o financiamento público para as eleições que já aconteceram, nenhum deles abriram mão de receber. Poucos abriram mão de receber. Temos exemplos na Paraíba? Pode pesquisar.
Rui Carneiro, Pedro Cunha Lima, dentre outros que foram contrários na época. Fizeram um discurso contra o aumento, mas... Veja a votação deles e veja o quanto eles receberam dos partidos quando foram candidatos. Olha aí. Bom, quero chegar em Cabedelo, em João Pessoa, está quase chegando em João Pessoa, mas antes que a gente falou no aumento do poder do Congresso diante do Poder Executivo, do ponto de vista orçamentário. Mas vocês também estão querendo medir forças com o Supremo Tribunal Federal. Aí eu quero saber se você também embarca nesse discurso e nesse debate. Vocês estão querendo botar mandato para ministro do Supremo, vocês estão querendo criar, enfim, a possibilidade de modificar aí decisões, né, do Supremo Federal, já avançaram em relação à questão das decisões monocráticas e tudo. Qual é a sua visão em relação a isso? Você tem votado nessas matérias? Isso está partindo do Senado, através de Rodrigo Pacheco. Vai ser pautado lá primeiro para depois ir para a Câmara. Dependendo do texto, a gente vai fazer as avaliações e vai tomar as nossas decisões. Eu acho que todo poder exagerado, ele não faz bem ao tripé da democracia, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Você fala de orçamento, está fortalecendo o Legislativo. Eu já disse a você que eu acho que antigamente o Executivo tinha muito mais força nesse sentido perante o Legislativo. Da mesma forma, a gente escuta e vê algumas decisões do Judiciário um pouco exageradas. Então, eu acredito que isso é mais um movimento até para equilibrar os poderes e ver a melhor forma de solução, que vai chegar na solução harmônica. Não pode ter, como eu falei, nenhum poder superior ao outro. Não pode o Legislativo fazer uma legislação que é a casa mais apropriada para isso, ser aprovado pela maioria, ser aprovado no Senado e o Judiciário depois derrubar uma decisão do Legislativo. Isso aí é que está acontecendo em Brasília, que a gente tem visto ultimamente, esses confrontos, essas intromissões, às vezes um pouco exagerado ao meu ver, e nesse sentido eu acredito que é muito mais uma resposta do Legislativo para que se sente e que se reúna, que se faça as conversas necessárias para que haja uma harmonia maior. Eu vejo mais nesse sentido. O que vai ser votado ou não, quando chegar na Câmara, que isso está partindo do Senado, quando chegar na Câmara, dependendo do texto, você me chama aqui de novo, eu vou dizer que se eu sou favorável ou não, e que pontos favoráveis eu sou ou não. O que a gente está falando agora ainda é de especulações, que nem texto existe. Existem ideias, já foram pontuadas lá, para ser colocadas lá no Senado, e quando chegar no Senado vai ser votado, vai haver alterações para poder chegar na Câmara. Talvez nem chegue na Câmara. Então, é isso que eu falar de uma situação que ainda não está palpável para mim ou para a Câmara, eu estaria aqui me antecipando a certa situação que talvez não chegue nem a acontecer. Mas tem um tema que esse sim já está pautado, que é a sua decisão de não disputar a prefeitura de Cabedelo. Você era o nome mais cotado para isso. Era inclusive de forma muito aberta pelo prefeito Vitor Hugo, era o nome dele de preferência, ele dizia isso abertamente, o meu número 1 para isso é o deputado Messinho Lucena, e de repente se acorda num certo dia com o prefeito fazendo um anúncio de que o candidato dele a prefeito vai ser lá o André Coutinho, presidente da Câmara de Cabedelo. Por que você tomou essa decisão de sair dessa história? Vocês fizeram alguma avaliação que teria alguma repercussão na eleição de Cícero em João Pessoa? Passou também por essa avaliação, né? Não vou ser aqui hipócrita de dizer que isso não pesou também. Lógico que para mim ainda é um sonho, e espero realizar um dia, de ser prefeito lá de Cabedelo, que é uma cidade maravilhosa, a cidade onde eu vivo, meus filhos moram comigo, minha esposa, todo mundo convive naquela cidade. Eu empresarialmente sempre finquei meus laços naquela cidade como construtor, como idealizador do Fest Verão, do Lovina e outros empreendimentos que a gente fez na cidade, que me tornou secretário e depois vice-prefeito. Então, assim, para mim é um sonho que eu ainda espero realizar um dia. Agora, dentro do cenário político e do momento, eu saí agora de uma eleição para deputado federal, que não é uma eleição fácil, né? Foi o quarto mais votado. O povo da Paraíba me incumbiu desse mandato e me dessa responsabilidade. E eu, sendo candidato a prefeito de Cabedelo, eu teria que abrir mão de um mandato com menos de 1 ano e 4 meses, vamos dizer assim. Apesar de
ano e 4 meses não. Eu deixaria de ser deputado por 2 anos. Isso, é. E a gente fez uma avaliação. O que a gente está conseguindo de espaço, de conquistas lá em Brasília, de relacionamento, o que eu estou conseguindo para Cabedelo já, de recursos para saúde, para educação, o que a gente vai conseguir ainda mais para frente, com as emendas impositivas de bancada que eu vou ter direito agora de mandar para Cabedelo, para João Pessoa, para várias cidades. Eu disse a Vitor, e a gente fez essa avaliação, dizendo que o momento lá de Cabedelo é fantástico. Que qualquer candidato que tenha a capacidade de mostrar que vai dar continuidade ao projeto de Vitor Hugo, que eu falo do Vitor Hugo não, de Cabedelo, uma cidade que olha para frente, é uma cidade que tem as suas melhorias já conquistadas e vai conquistar ainda muito mais, a gente tem condições de fazer o sucessor, dar continuidade a isso. Então, por quê ou para quê eu deixar de ser deputado federal para vir com muito orgulho para ser prefeito de Cabedelo ou candidato a prefeito? Claro que tudo depende do povo. Se a gente tem outros nomes bons que possa dar essa continuidade e Cabedelo ter um prefeito que vai continuar com esse projeto, ter um deputado federal que vai continuar trabalhando pela cidade e a gente conquistando ainda mais coisas. Então, ter uma vice-prefeita também dedicada à cidade, se eleita, claro, junto com a chapa? Olha, isso aí é algo que a gente vai pensar e vai decidir mais à frente. Vitor Hugo já tem... Mas decidir da sua parte, porque o prefeito Vitor Hugo já disse, se não for Messinho, ele dizia isso sempre, se não for Messinho indicará o vice sem precisar de sentar em mesa para discutir. Não, isso ele já reafirmou, reforçou, aí se especula com relação ao nome da minha esposa Camila, que é secretária da Mulher e faz um grande trabalho lá, que é um excelente nome. Para mim hoje é o melhor nome, inclusive, para ocupar a vaga, né, de vice junto com o André Coutinho. Muito bem quista na cidade, pelo trabalho que tem feito, por ser mulher, por estar no dia a dia da cidade. Mas eu não antecipo, nem quero dizer que seja ela, porque eu acho que na política a gente tem que ter muita paciência, porque tem que ter diálogo. A eleição é só em outubro do ano que vem, as convenções ainda é em agosto. Dentro dessa vaga de vice pode surgir conjecturas ou conjunturas que a gente possa somar mais forças para poder estar junto no projeto da reeleição, da sucessão do prefeito Vitor Hugo. Então, não tem porquê, vamos dizer assim, eu dizer, não, vai ser Camila, ou vai ser a X, ou Z, ou Y. Porque dentro dessa possibilidade, pode surgir outro nome que, para agregar, a gente não tem vaidade, ela não tem vaidade, a gente não tem imposição de ser o nome dela, mas claro que é um nome ideal. Hoje, analisar o cenário político hoje, o nome de Camila é o ideal para ser a vice-prefeita, a candidata a vice-prefeita junto com o André Coutinho. Mas eu acredito que na política também é feita com passo a passo, com construção, e não necessariamente ou obrigatoriamente será o nome dela. Existe uma possibilidade da gente, para atrair mais apoios, e colocar a vice à disposição de outros partidos. Aí você está falando esse discurso todinho porque você ainda está com esperança e expectativa de vocês juntarem com a base do governador João Azevedo, é isso, o PSB, é uma espécie assim, olha, a Camila está lá, está pronta, é a indicada, mas se algo acontecer de avanço com o PSB do governador João, aí ele tem primazia, né, protagonismo nisso. Uma vez a gente conversou até por mensagem, e você me fez uma pergunta, e eu respondi pelo WhatsApp e disse, Luiz, 1 ano antes da eleição do governador João, era veneziano e Efraim estava do lado dele. E Gervazinho estava na oposição. E 1 ano depois, estava veneziano, candidato a governador, Efraim senador contra João e Gervazinho do nosso lado. Eu estou falando de três, vamos dizer assim, figuras importantes na política, né, que foram candidatos na majoritária e um candidato a federal. Então, o que eu estou dizendo é que na política é muito dinâmico. A gente não pode, há 10 meses da eleição, 11 meses da eleição do ano que vem, fechar a chave e jogar a chave fora e dizer que está tudo resolvido. Claro que a minha função e a minha intenção, eu sempre disse isso, é de reconstrução de pontes. Eu sou uma pessoa que quero fazer o diálogo sempre para construir. Outros querem fazer para destruir. Eu estou na minha função, por ser o deputado mais votado lá em Cabedelo, por ter o apoio do governador João Azevedo em João Pessoa,
na primeira eleição e na reeleição do meu pai, eu não tenho dúvidas. Da gente ter feito o trabalho também para ajudar o governador João, de toda a nossa base, está construindo exatamente isso. O que eu puder fazer para tentar a solução mais harmônica possível, eu vou tentar. Eu sei que existem outros interesses de candidatos, e é legítimo. Se o PSB acha que tem que lançar Ricardo Barbosa lá, que lance. Não tem problema. Vamos enfrentar as urnas nas ruas. A gente não tem essa situação de achar que existe, por causa disso, um problema com o governador. Jamais. Faz parte da política, assim como o governador vai ter problemas em outras cidades. Ele vai ter que concorrer com candidatos a prefeitos que são contra o PSB, mas que são de partidos aliados, de republicanos, de outros partidos e outras cidades. Agora, a gente está falando em tentativa de conciliação em Cabedelo, mas há um debate sobre discussão sobre manutenção da aliança em João Pessoa. E aí, quando eu falo do PSB, falo do seu grupo, né, prefeito Célio Lucena, com o governador João. Eu quero começar esse assunto por uma declaração do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino. Disse aqui nesses estúdios, não aqui no Frente a Frente, mas disse aqui nesses estúdios aqui no Rede Verdade. Ele disse: João Azevedo tem sido leal a Cícero, como Cícero não tem sido leal a João Azevedo. Isso de forma literal. Segundo ele, a lealdade que João tem demonstrado a Cícero não tem sido a mesma que Cícero tem demonstrado ao PSB. Como é que vocês ouvem isso? É estranho esse tipo de declaração. Acho que o presidente da Assembleia deve dizer onde é que o prefeito Cícero Lucena não tem sido leal ao governador João. Porque eu sei que os filhos do governador, o filho, as filhas, o genro, sabe do trabalho que a gente fez na campanha de João aqui em João Pessoa. Né, do dia a dia, do que a gente se dedicou. A gente é muito grato ao governador João Azevedo, porque ele nos emprestou o apoio, né, político, partidário, no retorno do meu pai à vida pública, que foi em 2020. E se não fosse o apoio do governador João Azevedo, com certeza meu pai não seria prefeito hoje de João Pessoa. Da mesma forma também que eu acho que a gente tem o nosso valor com relação ao apoio que a gente fez ao governador aqui em 2022, que foi uma eleição dificílima. Mas ele perdeu em João Pessoa. Mas aí vamos fazer a avaliação em João Pessoa, debitar a derrota do governador João ao prefeito Cícero apenas? Quem estava sendo avaliado era o prefeito Cícero. Lula venceu em João Pessoa. E vários outros venceram. E João Pessoa, o governador João perdeu em Cabedelo, perdeu em Santa Rita, perdeu em Bahia, perdeu na grande João Pessoa. Então, a derrota do governador João Azevedo em João Pessoa só é debitada por aqueles que querem fazer a intriga apenas ao prefeito Cícero? Ou tem outros fatores políticos? Meu pai, em 2000, quando era prefeito, foi eleito o prefeito mais votado da história do Brasil. Reeleito. E 2 anos depois, minha mãe era vice-governadora e a gente perdeu aqui em João Pessoa com o Cássio Cunha Lima, candidato a governador. A culpa é nossa? Cada eleição é uma eleição, Luiz. Você tem que ver os fatores, tem que ver o que aconteceu, os motivos. João Pessoa é uma cidade polarizada, totalmente. Sabe por quantos votos Lula venceu o Bolsonaro no segundo turno aqui? Pouquíssimos. Quantos? 17 mil. Menos de 1.000. 800 e poucos votos. É uma cidade polarizada. Então, debitar a derrota de João Azevedo nas costas do prefeito Cícero, eu acho que é uma injustiça. Eu acho uma injustiça. Porque não foi apenas esse fator. Não é o fator apenas de prefeito. Eu sei que no interior, a força do prefeito, ele é muito mais forte em termos de convencimento, em termos de dependência, que é uma cidade menor, que normalmente o poder público, né, vamos dizer assim, a prefeitura, ele é o maior empregador. Né? João Pessoa não. João Pessoa tem grandes empresários, tem indústrias, tem comércio, tem serviço, tem um rol de situações e que João Pessoa já demonstrou que ela é independente. Ela vota, independente da eleição, ela vai votar naquela que ela achar
naquele momento que ela achar que é o melhor para a cidade. Quando você fala assim, algumas forças fazem essa leitura, querendo fazer essa entrega, vocês conseguem identificar claramente quem são dentro do PSB? Hoje vocês, quando eu digo vocês, o prefeito Cícero consegue identificar, e você consegue identificar claramente quem dentro do PSB, dentro do grupo do governador, que tem dito que justiça seja feita, sempre faz uma declaração de manutenção da aliança, mas para além do governador, dentro do PSB, vocês conseguem identificar? Não, assim, no meu coração, no meu sentimento, no sentimento do meu pai, da minha mãe, a gente não está atrás de saber quem é que faz esse tipo de críticas, esse tipo de pergunta. Eu sei, na verdade, que existe uma vacinação. Como assim? Uma vacinação entre João e o prefeito Cícero. Estão vacinados. Existe primeiro que eles são os campeões de vacina no Brasil, e eles são vacinados para intriga. Isso eu não tenho dúvida. O governador já Você está dizendo que João Azevedo é imune a alguma pressão, estímulo ou convencimento de lançar candidato em prefeito? Eu não tenho dúvida disso. Porque ele sabe, reconheceu o que foi feito, e mais do que isso, sabe, Luiz? O que se a relação dos dois, do prefeito Cícero de João, é uma relação de amizade de 40 anos, que eles se conhecem. É uma relação política e mais ainda administrativa. Porque ele sabe que a junção do governo do estado e da prefeitura, que foi feito isso em 2020, um dos motivos que a prefeitura, o prefeito Cícero conseguiu vencer foi exatamente mostrando que era importante essa parceria do governo do estado com a prefeitura de João Pessoa, de ter 2 gestores. Foi repetida agora para o governo do estado, eu não tenho dúvida que vai ser repetida de novo no ano que vem. Além da relação pessoal, política, existe a relação administrativa, que a cidade já entendeu, que é muito melhor termos o governador e o prefeito juntos, trabalhando juntos. Eu não tenho dúvida que João sabe que o melhor gestor para João Pessoa é o prefeito Cícero Lucena. Agora, o deputado Gervásio Maia já declarou também, aí presidente do PSB aqui da Paraíba, já declarou que falta uma sintonia entre a base do PSB e o prefeito Cícero. O prefeito Cícero Lucena com a base do PSB. Isso é questão de conversa. Eu já conversei com o Gervásio lá em Brasília, a gente sempre se encontra, já marcou de ter outras, assim, encontros. É natural, faz parte do processo político. Eu sei que ele sofre pressão, de repente, da base do PSB. Lembre-se que o PSB, na eleição do prefeito Cícero, não estava na base da gente. O PSB, Ricardo Coutinho foi candidato pelo PSB, né, em 2020. Então, existe realmente uma situação que o próprio Gervásio tenta contornar, tenta nos ajudar. Eu não tenho dúvida que isso vai, com o tempo, a gente vai diluindo isso aí, porque ele vai saber e ele entende, porque o governador já disse textualmente que o candidato é o prefeito Cícero. Então, são ajustes naturais, sintonias que dentro da nossa própria base, se você perguntar, dentro do progressista, se brincar, tem gente que possa estar insatisfeito, achando que possa ter um tratamento melhor, ou não esteja tendo um tratamento devido. Mas faz parte do processo político, de gestão pública. Dentro do próprio governo do estado, eu acho que tem gente também que possa estar reclamando que não esteja tendo a atenção necessária do governo. Então, eu não vejo isso como motivo de querer lançar um candidato ou de romper com o prefeito Cícero. Eu acho que isso parte muito mais de pessoas interessadas de criar essa cisânia que não vai conseguir do que outra coisa. Ou talvez essa cisânia ou essa situação seja por outros interesses, seja por questões de querer uma situação de um cargo, vamos dizer assim, por exemplo, de querer a vice no lugar de Léo. Talvez de repente esteja uma disputa dentro do PSB com relação a isso. E cria essa situação, às vezes, para poder prejudicar Você acha que dentro do PSB pode ter um movimento interno para tirar Léo dessa reedição de reeleição? De repente possa ser isso. É isso que, pelo menos, me passa na cabeça dizer qual o motivo de estar tendo esse tipo de situação. É isso que me deixa, assim, um pouco reflexivo nesse sentido. Será que não é algo interno para poder, de repente, uma disputa interna para saber quem vai indicar o vice? Porque, é claro, o governador é parceiro nosso, indicou o Léo, que foi escolha dele. E o governador, como da mesma forma que o progressista teve vamos dizer assim, a possibilidade de indicar Lucas Ribeiro como vice dele, é natural que o governador vai indicar novamente o candidato a vice do prefeito Cícero. Então, e Cícero aceitará a mudança, se for o caso? A indicação vai ser do PSB, do governador João Azevedo.
Paulo, o que foi isso com o PDT? Essa disputa pelo PDT, pelo comando do PDT, que colocou aí base de João, base de Cícero disputando o mesmo partido. Isso não ajudou a estimular a desconfiança entre parte dos dois grupos, não? O que foi isso? Não houve disputa, na verdade. Mas vocês estavam na expectativa da primeira-dama Laura Emília, e aí, de repente, o PDT acorda com 99% de nomes indicados pelo governador. Olha, Luiz, é bom, até foi boa a oportunidade para a gente estar esclarecendo esse tipo de situação. O PDT estando com o João, como meu pai bem falou, está com a gente, e estando com a gente, está com o João. O ano passado o PDT apoiou Pedro Cunha Lima. Quando eu cheguei em Brasília, que houve a possibilidade de a gente se aproximar de Carlos Lupe, que ele chegou para a gente e colocou a possibilidade da gente ter a condição ou a condução do PDT na Paraíba, a gente disse que estaria apto e que estaria disposto a ajudá-lo. Mas ao mesmo tempo eu disse, olha, agora eu não tenho intenção nenhuma de sair do Progressista, eu estou muito bem com o presidente Ciro Nogueira, estou muito bem com o Arthur Lira, estou muito bem com o Aguinaldo Ribeiro. Eu não tenho intenção, mas a gente pode construir um partido juntos também. E aí surgiu as possibilidades de quem assumiria o partido. A gente foi conversando, foi dialogando, e chegou o momento do nome da minha mãe, Laura Emília, a possibilidade de ela ser presidente. E ela nem queria, na verdade. Eu conversando com ela, disse que seria bom, seria importante. Ela disse que estaria disposta. Logo depois surgiu essa história com relação a Tibério, do governador, a possibilidade dele ir. E eu disse, fico muito à vontade. Se for para estar com o João, não tem problema nenhum. Também porque, Luiz, se você pegar os 30 anos de história política do meu pai, desde a época de Ronaldo Cunha Lima, que ele foi vice-governador, a gente não presidiu um partido. Presidiu durante 2 anos ou foi 3 anos o PSDB. E nunca mais. A gente sempre faz a política pensando em grupo. A gente não quer ter um partido para dizer que é nosso, ou para dizer que é o partido da família, ou é para dizer que manda num partido. Pelo contrário, você vê, a gente era do MDB, junto com o Humberto Lucena, com o Antônio Marete, com o Ronaldo Cunha Lima. Depois da cisão que houve, no problema que houve na convenção, a gente foi para o PSDB, ficou lá Cássio, Cunha Lima, todo mundo no partido. Depois a gente passou 2, 3 anos, meu pai como presidente, quando foi senador. Depois saiu, não teve problema. Hoje está no Progressista muito bem, com o Enivaldo Ribeiro como presidente. Então, assim, a gente não tem essa ânsia de ter partido, a gente não disputou. A partir do momento que houve essa situação de que... Mas vocês queriam levar o partido para Vitor Hugo no começo. Teve Não, no momento, porque Carlos Lupe queria alguém que tivesse com disposição de tocar o partido no estado todo. Eu disse, olha, tem um amigo meu, parceiro meu, irmão meu, que é o prefeito Vitor Hugo, que eu acredito que ele topa esse desafio. Quando o Lupe esteve aqui, no São João, conversaram e ele gostou. E disse, vamos avançar mais e a possibilidade é boa de você ser o presidente do partido. E a gente foi conversando nesse sentido. Mas aí o governador não gostou, teve um veto aí porque ele tinha uma dificuldade. Não houve veto. O governador mesmo, assim, ele é um gentleman, jamais ele chegar lá para Lupe e dizer, eu vou vetar o nome de Vitor, não. Nunca houve isso, não. Mas, assim, vamos dizer assim que surgiram algumas situações que deixou um pouco desconfortável, né? E aí a gente entendeu e disse, não, então, Vitor, sempre muito centrado nesse sentido aí de dizer, não, mas eu não vou atrapalhar, a prioridade é a reeleição do seu pai, jamais eu vou ser um empecilho para isso. Eu vou baixar aqui agora, vou sair daqui e aí você resolve do jeito que você quiser. E nesse momento foi quando começou as conversas também de Lupe com o governador, com os emissários do governador, do PDT. E eu fiquei muito tranquilo com relação a isso, porque a minha maior missão era ter o partido na base do governador, que está hoje, e na reeleição do prefeito Cícero, que está hoje. Então, assim, não tinha o intuito, o objetivo de ser presidente, de ser o presidente por ser o presidente. Era mais uma questão do grupo. Então, do jeito que foi, do jeito que o PDT ficou, não foi golpe, abre aspas, não. Porque o vereador Júnior Leandro disse que foi um golpe. Vocês avaliam assim? Júnior Leandro é um vereador
destemido, é um vereador lutador, brigador, mas não teve essa questão de dizer, o governador tomou o partido de Cícero, como certos setores, ou até certos setores que querem causar exatamente a cisânia dos dois, levantaram. Mas não houve isso, não. Cícero tá confortável no progressista, inclusive para planos futuros do roteiro político de vocês? Demais. Eleito prefeito, olhar para 2026, qual é o espaço de vocês em 2026? Demais. A gente se sente em casa com o progressista, junto com o Aguinaldo. A senadora Dani hoje é no PSD, o vice-governador Lucas Ribeiro. A gente não tem problema nenhum com relação progressista a nível estadual, muito menos a nível federal. Ciro Nogueira, o líder doutor Luizinho, Arthur Lira, sempre atenciosos com a gente, sempre nos emprestando auxílio, nos dando oportunidades que a gente possa trabalhar lá em Brasília, trazer recursos aqui, sempre nos ajudando. Claro que vocês vão ter que passar por uma eleição ainda para ver essa história da reeleição. Mas o deputado Aguinaldo Ribeiro, o progressista, disse que não haverá 2 vagas para o progressista em 2026. Isso já tiraria vocês da chapa majoritária de 2026. Isso é desestimulante? Não chega a ser desestimulante, não. Talvez não tenha 2 vagas, eu acredito que ele falou, para os ribeiros. Para ser, como estava se especulando, de ser Daniela, senadora, isso, e Lucas, governador. Ele não falou de progressista. Progressista pode ter 2 vagas? Pode ter 2 vagas, não tem problema. Isso aí é uma construção que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai passar por uma eleição municipal. A gente você está falando já de 2026, fazendo as conjecturas normais de que a gente tem que fazer análises políticas e você, como bom jornalista, um dos melhores aqui da Paraíba, já pensa também nas conjecturas futuras. Em nenhum momento ele disse que não cabe 2 do PP, ele disse que não cabe 2 ribeiros, né? Que seria, vamos dizer assim, se Dani quiser ser candidata à reeleição, ela tem todo o direito natural, não caberia Lucas ser candidato a governador na mesma chapa, né? Como também não caberia Lucas ser candidato à reeleição quando o João sair, que é o que ele sinaliza, não dá para ser Lucas candidato à reeleição e Daniela Ribeiro candidata a senador. Você defende que João termine o mandato ou que ele seja candidato a senador? Não, eu acredito que João, pelo trabalho que ele fez, eu acredito que ele tem muito a somar lá em Brasília, como senador. Pela relação que ele tem com o presidente Lula também, é um grande nome, pela relação que ele tem hoje de liderança, inclusive no consórcio Nordeste, e pelo gestor que ele é, eu acredito que ele tem muito a contribuir lá no Senado. Eu defendo a saída dele para ser candidato a senador e contará com o nosso apoio restrito. Ele sabe disso também. A gente, se Deus permitir, o povo de João Pessoa entender e dar mais uma oportunidade para o meu pai, ele como prefeito, a gente estará com o João ou ele como não prefeito. A gente vai estar com o João de toda forma, para onde ele quiser. Tá. Bom, vamos falar aqui, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. Tem outro partido que vocês estão agora, talvez comecem a disputar, aí dessa vez não com o governo, não com o governador, que é o novo PRD, fruto da fusão do PTB com o Patriotas. Tem vereador da base de vocês achando que esse novo partido deve votar em Cícero, e parte desse partido está começando a conversar com o Nilvan Ferreira também, que fez críticas à gestão de Cícero aqui. Eu quero falar sobre as críticas de Nilvan, Rui e de Luciano Cartacho a Cícero Lucena. Rapidinho, 1 minutinho, a gente volta aqui no Frente a Frente.